Bom, gente, vou cumprimentar aqui o nosso próximo entrevistado, que já está aqui nos aguardando do outro lado da tela para a gente falar sobre economia. Agora é o tema principal da nossa entrevista aqui no programa de hoje com o professor. Aliás, ele está ali se movimentando, não chegou aqui para conversar com a gente. Agora sim, já se posicionou ali em frente à câmera, eu vou cumprimentar o professor de Economia na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon RJ, Antônio José Alves Júnior. Professor Antônio Alves, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia ao pessoal que está nos ouvindo. Desculpa essa movimentação aqui, é que eu achei a imagem ficou muito clara, e aí estava tentando me ajustar, mas eu não tenho a tua experiência, né, Anderson? Está todo bonito, corado aí na frente da tela. Está ótimo, a tua imagem está ótima, viu, Antônio? A gente está com a luminosidade para a gente fazer esse diálogo aqui com a gente. Agradeço muito esse teu esforço para estar conosco aqui no Faixa Livre, para fazer um diálogo sobre temas tão importantes para o país, que são esses ligados à economia. A gente sempre coloca luz sobre esses temas aqui no nosso programa, porque eles dizem respeito, obviamente, Antônio, à classe trabalhadora, acima de tudo, né? Quando a gente fala sobre economia, a gente fala sobre os interesses dos trabalhadores, é uma das principais pautas aqui que dizem respeito ao diálogo com a classe trabalhadora. Eu queria tratar, a gente começar aqui esse nosso papo, o Antônio, falando sobre esse dado que foi divulgado no dia de ontem e que vai nos dar subsídio, acima de tudo, para esse papo, porque o IBGE trouxe ontem que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, referente ao mês de outubro, que é a inflação oficial do país, registrou uma variação de 0,99%. Esse é o menor resultado do IPCA para o mês de outubro em quase 3 décadas, o que reafirma, o Antônio, que o Brasil vive um período de inflação absolutamente controlada, inclusive abaixo das expectativas do próprio dito mercado. Mesmo assim, o Banco Central ele insiste, Antônio, em manter a taxa básica de juros em patamares extremamente elevados, consolidando o país entre os campeões mundiais de juros reais. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, um índice mantido, inclusive, na última reunião do Conselho de Política Monetária do BC, que aconteceu na semana passada. Isso ocorre, Antônio, apesar de a gente ter uma economia que precisa urgentemente de estímulos para o investimento produtivo, para a reindustrialização, a geração de empregos de qualidade, eu diria, porque ainda que a gente tenha uma taxa de desemprego também mais baixa, o que falta é emprego de qualidade no nosso país, enfim. Mas também uma recomposição dos serviços públicos essenciais, e esses juros altos afetam todos esses setores. A justificativa apresentada pelo Banco Central é sempre a mesma: preservar a credibilidade e evitar riscos inflacionários futuros. No entanto, na prática, o que a gente vê é uma política monetária que penaliza o setor produtivo, dificulta o crédito para as famílias, trata ou trava o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, beneficia diretamente os detentores do grande capital financeiro no país, né? Os chamados rentistas, que lucram com a remuneração da dívida pública. Nesse cenário, Antônio, eu queria começar perguntando o seguinte: o que é que explica essa dissociação entre os indicadores reais da economia, como o controle inflacionário, e a decisão do Banco Central em manter juros tão altos? A gente está diante de uma lógica estritamente técnica ou de um projeto político-econômico que preserva a hegemonia dos interesses financeiros sobre as necessidades do desenvolvimento nacional e da maioria da classe trabalhadora no nosso país? Tá bom. Anderson, é sempre decepcionante quando uma pessoa que é convidada não tem uma resposta muito precisa, né? Mas você sabe que eu sou economista e a gente acaba aprendendo a falar com um pouco mais de cautela. Tá? Mas eu posso te dizer coisas que não estão acontecendo. Certamente não tem amparo técnico essa medida, a não ser que o Banco Central saiba de coisas que ninguém saiba, né? Que ninguém possa saber. Ontem, você, aliás, você falou o número da inflação, você disse 0,99%, foi o que eu ouvi. Na verdade, foi 0,09% a inflação de setembro.
Tá? Exato, eu errei, 0,09%. Eu acabei cometendo um ato falho. 0,09%, quase zerado a inflação. É tão baixo que a gente se espanta. Tá? Esse dado saiu saiu junto com a ata do Copom. Né? Então, por exemplo, uma das coisas em que a ata do Copom se baseia para dizer que vai sustentar a taxa de 15% por um longo período, isso é muito importante. Essa taxa não só é alta, como na última ata do Copom transpareceu uma decisão do Banco Central de que este índice é suficiente para levar a inflação à meta de 3%, mas deverá permanecer aí por um longo período. Então, quando a gente recebe essa informação junto com a inflação de setembro, e já com indicações de que o mês de outubro deverá ter inflação baixa, por exemplo, um componente que normalmente está associado com inflação baixa é a queda do preço dos combustíveis, e em outubro houve uma queda muito expressiva do preço dos combustíveis, ainda não captado, evidentemente, pelo índice de inflação, né, porque o outubro mal acabou. Já o primeiro ponto em que o Banco Central se baseia para dizer que deverá manter essa taxa por um longo período fica bastante enfraquecido. Esse dado de setembro, ele não é assim um sorriso em velório, né? Não foi um acidente. A economia brasileira está desinflacionando, tá? E rápido. E não tem muito a ver com essa taxa de juros, não. Tem a ver com outros motivos. Por exemplo, queda do preço internacional do petróleo, tem... de fato, outros fatores que poderiam provocar aumento dos preços, como, por exemplo, descontrole cambial. Nós estamos muito longe disso. Você vai se lembrar, na minha última vinda aqui, se eu não me engano, foi próximo do começo do ano, o Brasil estava sofrendo um ataque especulativo. Nosso câmbio chegou a 6,20. Hoje a gente está com um câmbio em 5,27 e é possível que feche hoje abaixo desse valor. Né? Então, ao contrário também do que o Banco Central parece dizer, as condições financeiras internacionais não estão uma catástrofe. Não estão uma catástrofe. Tá? Então, assim, é muito preocupante saber que a gente vai manter essa taxa de juros de 15%, que é um instrumento que promove uma transferência de renda brutal para pessoas que têm ativos financeiros. E eu queria também falar para as pessoas, né, que há um conjunto amplo de pessoas que têm ativos financeiros. Mas esse conjunto amplo, quando colocado na população, né, em face da população brasileira, é uma quantidade irrisória de pessoas. Tá? Nós estamos transferindo para essas pessoas algo como R$1 trilhão por ano. Tá? Talvez seja o programa de transferência mais injusto que o país tenha. E isso diz muito a respeito da eficiência com que o Banco Central faz a política monetária. Mas a gente vai ter oportunidade de falar mais. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Antônio, um negócio inacreditável, essa taxa básica de juros, eu queria aprofundar essa discussão, porque você mesmo me enviou um trecho da ata do Copom que foi divulgada nesses últimos dias, e que a ata do Copom relativa à reunião que houve na última semana, lá do Comitê de Política Monetária, que manteve o nível dos juros em 15% ao ano, e me trouxe muita preocupação, viu, Antônio? Esse trecho que você mandou aqui para a gente. Eu até quero fazer a leitura desse trecho, um determinado ponto. Os diretores do Banco Central dizem o seguinte, abre aspas, o cenário atual marcado por elevada incerteza exige cautela na condução da política monetária. O comitê avalia que a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Fecha aspas, está colocado aí, esse é um trecho da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, foi divulgada ontem ou anteontem, não sei exatamente, mas, enfim, eu queria te deixar à vontade para dizer o que é que representa esse tipo de indicação do BC, o Antônio, de que deve manter a Selic nas alturas e talvez até ajustar, eventualmente, eu não acredito que seja para baixo, mas sim para cima, enfim. A gente já tem o segundo maior juros real do mundo.
Essa inflação baixa, ela pode servir de desculpas, Antônio, para esses juros altos que estão sendo mantidos pelo Banco Central? Olha, Anderson, eu vou te dizer uma coisa. Esse trecho que eu fiz questão de te mandar, porque achei que iria ajudar a condução aqui da nossa entrevista, esse trecho me deixou completamente perplexo pelo seguinte, porque você pode fazer uma leitura dele como se fosse uma defesa que o Banco Central faz daqueles que querem juros mais altos, que podem estar fazendo uma pressão política enorme. Não é isso? Olha, a gente já está fazendo um esforço enorme, o Banco Central está aqui atento, então, por favor, não se preocupem tanto assim, né? A gente não hesitará em elevar esses juros. Isso é uma postura, eu não quero ser exagerado aqui, mas de quem está sequestrado, né? A outra coisa, alternativamente, me pareceu também, e isso fica muito visível ao longo do texto, quase como um recado para o governo federal. Porque uma das razões pelas quais a taxa de juros precisa ser tão alta, como diz o Banco Central, é que haveria, sim, uma dispersão de expectativas no mercado. Diante da política econômica do governo federal, os agentes econômicos estão perdidos a respeito do futuro da inflação. Isso significa que todo mundo acha que a inflação vai crescer muito. Tá? Agora, que elementos seriam esses? Eles vão dizer, a política fiscal do governo parece muito ousada, veja só, né? E o governo Lula não anuncia uma nova agenda de reformas neoliberais. Eu fico me perguntando se é papel do Banco Central dizer coisas desse tipo, porque nós temos hoje um Banco Central que não é um Banco Central autônomo. Ele tem liberdade de utilizar suas ferramentas, especialmente elevar a taxa de juros. Quando você faz uma declaração dessa, e eles vão dizer isso explicitamente depois, quando a política fiscal não se coordena com a política monetária, não vai no mesmo caminho, a política monetária precisa ser mais dura. Isso parece uma ameaça. Então, deixa eu só completar aqui um ponto. À vontade. Isso ainda não tem amparo na realidade, o que é pior. Se você pegar os dados do Tesouro Federal, o total de gastos do governo hoje está aproximadamente 3% em termos reais abaixo do que foi no ano passado. Então, está havendo uma moderação na execução fiscal, uma moderação a respeito da qual todos nós reclamamos o tempo todo, porque o país está enfrentando muitos desafios, são necessários muitos investimentos em várias áreas para a gente poder empurrar o nosso desenvolvimento econômico. É preciso fortalecer os serviços públicos. Claro que não tem nenhum maluco na gestão fiscal, mas a gente sabe que é necessário pensar em formas de expandir a atuação do Estado. E aí você tem o Banco Central, que não reconhece a gestão super moderada que o Fernando Haddad está fazendo e diz é preciso mais. Olha, francamente, é muito difícil entender essa postura política do Banco Central. É muito difícil entender, o Antônio, ainda mais com o Banco Central sendo majoritariamente formado por figuras que foram indicadas pelo próprio presidente Lula para dirigir o banco. Dos 11 diretores do BC, 7 foram indicados pelo Lula e o próprio presidente Gabriel Galípolo. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais essa análise a respeito da postura política do Banco Central. Antes da gente seguir, Antônio, eu gosto sempre de exaltar aqui a nossa audiência qualificadíssima no Faixa Livre. E quem está acompanhando aqui o nosso entrevista, inclusive mandando um abraço para mim, para você, um abraço para os amigos Anderson e Antônio, grande entrevista. Davi Decache também, grande amigo nosso aqui, grande amigo, está sempre conosco, acompanhando e dando as suas opiniões aqui no Faixa Livre. Aliás, o Davi agora está aqui no Rio de Janeiro, passou no concurso para o IBGE, enfim, parabenizar o Davi, em breve vai voltar aqui a fazer o diálogo conosco no Faixa Livre. Obrigado, viu, Davi, pela audiência aqui, um grande abraço para você também, viu, camarada? Mas, Antônio, para a gente seguir aqui, eu queria tratar do seguinte, mais uma vez, o Banco Central é formado por 11 diretores, 7 deles indicados pelo presidente Lula, inclusive Gabriel Galípolo, ex-braço direito
de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Isso é um detalhe importante. Aliás, o ministro andou criticando recentemente as decisões do Copom, né? Andou pressionando de uma forma ou de outra o Banco Central por conta desses juros em 15 pontos percentuais ao ano, enfim. Por que o BC do Gabriel Galípolo ele segue com a mesma política do Banco Central adotada na época em que o Campos Neto presidia o órgão? O problema não era esse indicado do Jair Bolsonaro, não era o Campos Neto. O Lula sempre falava, não, o Campos Neto é o grande problema, e tal, temos juros altíssimos. O que a gente vê com o Gabriel Galípolo é uma trajetória de alta dos juros no país. Um negócio inacreditável. O problema não era o Campos Neto? O que justifica, na tua avaliação, que o BC, liderado pelo Gabriel Galípolo e com diretores majoritariamente indicados pelo Lula, mantenha essa trajetória de alta da Selic no nosso país? Olha, eu vou te falar uma coisa, Anderson. Eu tenho para mim que o Banco Central do Brasil, você vai se lembrar, desde a época do primeiro mandato do Lula, com o Meirelles como presidente, sempre funcionou com uma atitude, do ponto de vista econômico, muito conservadoras. E eu diria até que o termo conservador não é muito adequado, né? Eu diria contra o processo de desenvolvimento econômico do país. Tá? Porque na medida que você encarece juros, encarece financiamentos, na medida que você faz transferências de renda no sentido oposto ao que o governo do PT pretende. Quer dizer, o governo do PT faz uma quantidade enorme de políticas de transferências de mais ricos para mais pobres, e o que a política monetária faz é o contrário, transferir renda de quem é mais pobre para quem é mais rico. Eu tenho a impressão que essa instituição precisa de uma reforma urgente. É um problema da instituição. O Banco Central não pode ser mais uma instituição ligada ao sistema financeiro. Existe um conceito arraigado na sociedade de que o Banco Central é uma instituição ligada ao sistema financeiro. Num dos artigos da autonomia do Banco Central, aparece explicitamente que a seleção dos membros para a diretoria deve ser feito por pessoas, o Banco Central deve selecionar pessoas com conhecimento sobre o ramo. Ora, eu fico pensando, quando você diz isso, se o conhecimento pelo ramo envolve, por exemplo, políticas monetárias para favorecer o desenvolvimento econômico, para favorecer o crescimento acelerado, para favorecer o pleno emprego. Ou é uma política econômica para estabilizar a taxa de câmbio num sistema de câmbio livre? Qual é o conhecimento necessário para atuar do Banco Central? O que é preciso ser para ser um diretor do Banco Central? Ter coragem de colocar a taxa de juros em qualquer nível para você estabilizar a cotação cambial? O que é? O que eles chamam de conhecimento? É isso, né? Aqui visão de mundo você está ligada. Então, eu acho que a gente precisa começar a fazer uma discussão urgente, especialmente nós que não estamos ligados ao governo, pessoas da academia, pessoas da sociedade civil, devem começar urgentemente a colocar na agenda, o que é uma coisa dificílima, porque esse tema está muito distante do debate popular, da necessidade da gente construir um banco central para o desenvolvimento econômico. Sem dúvida, precisa estar no radar essa discussão da esquerda o mais rápido possível, e a gente não vê esse debate no nosso campo. Eu tenho muitas participações chegando aqui dos nossos espectadores. Aliás, continuem mandando mensagens, que daqui a pouquinho eu vou ler as mensagens e trazer perguntas também ao professor Antônio, que está aqui com a gente, perguntas que vocês estão enviando para a gente. Antes disso, o Antônio, o BC ele foi, o BC independente, aliás, ele foi defendido como uma medida técnica necessária para dar previsibilidade econômica para o país. Na prática, eu queria saber de você o que é que mudou na relação entre o governo eleito e a política monetária após essa independência. O país perdeu capacidade de conduzir o seu próprio projeto de desenvolvimento a partir dessa independência do BC? Posso lhe falar, vou fazer um preâmbulo aqui. Quando eu comecei a estudar, e já vão muitos anos, havia uma ideia, que era uma ideia pacífica, que estava nos manuais de economia, dos mais conservadores aos mais ousados, de que um governo eleito tinha nas mãos a política monetária e a política fiscal. O que aconteceu nesse grande período do neoliberalismo, não só no Brasil, mas no mundo? Tá? Foi sendo impregnada uma nova ideia. Primeiro,
governos não podem usar a política monetária para promover seu programa. Segundo, governos têm que ser podados no uso da política fiscal para desenvolver o seu programa de crescimento. O que aconteceu? A gente viveu um período em que as taxas de crescimento econômico diminuíram sensivelmente em relação ao período anterior. Quando você pega os países que apresentaram taxas de crescimento grandes, que apresentam taxas de crescimento muito grandes, por exemplo, os países da Ásia com muito destaque para a China, o que se vê é exatamente o contrário. O que se vê é exatamente governos que utilizam combinações de política monetária e fiscal para atingir o desenvolvimento. Então, essa devastação institucional foi muito grave. Deixa eu aproveitar e fazer uma observação. Uma das consequências disso, de ser impregnada essa ideia de que o Banco Central é um banco técnico, de que ele tem que perseguir apenas o controle da inflação, faz da administração do Banco Central, dá a ela uma liberdade enorme. Veja, quando você lê essa ata do Copom, eles alegam os seguintes motivos para manter a taxa de juros elevada. Tensões geopolíticas. Então, se o Trump está elevando tarifas, se o Trump está mandando uma parte da sua marinha para o Caribe, se o Trump está fazendo discussões com a China, se o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não está próximo do fim, isso tudo coloca o Banco Central em alerta e com taxas de juros mais altas para controlar esses problemas, os efeitos desses problemas. Se a economia cresce no ritmo moderado que cresce e gera emprego, é preciso estar com o alerta ligado. A dinâmica inflacionária não é favorável. Veja, eles não tinham ainda o dado de setembro, né? Mas se você está perto do teto da meta, tem que ficar com a sirene ligada. Como é que é? E eles alegam ainda que é uma descoordenação de expectativas no mercado. Quem lê isso com desatenção pensa que o Brasil está passando por uma situação inusitada, como se a administração da economia não fosse lidar com problemas de grande porte o tempo todo. Então, eu acho que um caminho para a gente começar a discutir o Banco Central é perguntar se esse Banco Central, assim como outros que vieram anteriormente, não são muito ineficientes. Isso aqui é um gasto de recurso assim, sem limites para obter um objetivo que o Banco Central não consegue. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Eles mesmos dizem, olha, a taxa de inflação está descontrolada, eu preciso ir mais, eu preciso mais juros. Isso custa para um país. Isso custa em termos de endividamento, que é uma coisa com que eles se preocupam muito. Isso custa em termos de transferência de renda. Isso custa em inibição de investimento. Isso custa em inibição de consumo durável, principalmente. Tá? Então, a gente tem que começar a colocar o Banco Central um pouco na parede. Uhum. Hoje em dia, é um mérito manter taxas de juros elevadas. Eu acredito que se o Banco Central for chamado ao Congresso Nacional para dar explicações, talvez o argumento de que eles são capazes de manter taxas de juros elevadíssimas seja a primeira defesa, quando isso deveria ser a primeira cobrança. Sabe? Então, assim, nós temos que... Eu não gostaria de fazer um julgamento sobre o Galipo, porque não o conheço, e o que sei dele é que tudo que eu sei dele, todas as pessoas que o conheceram e que eu tive contato, dizem que é um sujeito extraordinário, preocupado com o país, eu não tenho dúvida disso. Assim, essa instituição, essa reforma final agora foi aprovada no governo Bolsonaro, mas com uma reforma que veio do Congresso Nacional, está falida. Nós adotamos um modelo falido de Banco Central. A gente precisa do Banco Central do desenvolvimento, ligado à política governamental. O Banco Central que se coordene com a política do governo, e não o contrário, um Banco Central que queira orientar a política do governo. É isso. Eu ainda cito também uma outra questão que sempre chega aqui
ao nosso debate no programa, que é justamente a meta de inflação que está colocada aqui no nosso país. Muita gente diz da importância, da necessidade do do CMN, do Comitê Monetário Nacional, elevar a meta de inflação aqui no nosso país, está na casa hoje dos 3%. Muita gente coloca isso também como um problema, essa meta da inflação, que tem como limite 4,5% aqui no nosso país, que é 1,5% além da meta, do centro da meta. Antônio, eu vou fazer a leitura aqui de uns recados que estão chegando, e você fica à vontade também para falar sobre a meta de inflação, se você quiser. Mas o Paulo Castelo, ele diz aqui o seguinte: várias empresas fechando a porta, setor coureiro, calçadista, principalmente as pequenas que não podem ter crédito mais barato. O Nathan Neyman: o problema não é a burguesia lucrar com a dívida pública, mas o quanto está lucrando. Certamente 8,5% do PIB é roubo. Já a Tamires Moreira diz aqui o seguinte: BC Independente, o beijo da morte da colônia brasileira, sempre comandada pelos quinta colunas. O Luiz Cláudio, ele faz um comentário, uma pergunta. No governo Bolsonaro foi aprovada a autonomia do Banco Central. O Lula não peitou a revogação e manteve esta autonomia. Seria o Lula um bolsominion? A Marenildes, ela faz uma pergunta muito objetiva e eu queria te passar, viu, Antônio? Ela pergunta aqui o seguinte: a quem o Banco Central obedece? Pergunta da Marenildes aqui para você, Antônio. Tá, então deixa eu falar 3 coisas aqui, vou ser rápido, tá? Vamos lá. Meta de inflação, essa tinha dito, né? Qual é o discurso corrente? É um discurso muito razoável. A gente tem uma política monetária muito dura porque a gente está muito ousado, a gente busca uma inflação muito baixa. Tá? Eu queria dizer a primeira coisa, ainda que essa não seja uma posição de consenso, inflação baixa é boa sob vários aspectos. Eu diria que, inclusive, para a saúde financeira dos trabalhadores, que não tem como se defender quando a inflação sobe. Tá? Então, primeira coisa. O debate sobre a meta de inflação, ele é um debate, ao meu ver, um debate segunda linha. Por quê? Ele não discute propriamente o modelo, quanto muito menos ainda o modelo do Banco Central. Ele é um debate que ele já se alimenta pela seguinte perspectiva: olha, não dá para mudar o que está aí, não vale a pena nem começar a fazer uma discussão, então vamos tentar amenizar o impacto dessa ferramenta que está sobre nossas cabeças. Olha só, eu até acho que um governo pode pensar dessa maneira. Eu não preciso pensar dessa maneira, e quem está fazendo a discussão política também não precisa pensar isso. Eu acho que a gente tem que colocar na agenda o quanto antes um novo modelo de política monetária. Tá? Então, é uma posição de partida. Tá? Sobre transferência de renda, eu esqueci o nome da pessoa que disse, né? É uma transferência de renda brutal, de 8,5% do PIB. Mas eu queria alertar o colega que ouve, que você tem uma parte da sociedade brasileira que não é só a burguesia que recebe essa transferência. Tá? Então, esse assunto ele acaba ficando complexo, porque essa economia baseada em transferências de taxas de juros, ela vai envolvendo assim, um ambiente muito complexo. Você tem hoje, por exemplo, vou te falar uma coisa: sindicatos têm caixa, e esse caixa em geral está aplicado no mercado financeiro. Tá? Aí você vai dizer o seguinte: mas então os sindicatos são beneficiados? Não, claro, isso é uma agulha no palheiro. Tá? Tem um mundo de gente fazendo negócios com a taxa de juros e, de fato, está na burguesia. Mas eu queria só dizer que esse volume de juros que é transferido e a maneira como isso é feito hoje em dia acaba envolvendo uma parte grande da sociedade. Eu acho que é por isso mesmo que essa discussão tem que vir à tona, sabe? Esse assunto ele é escamoteado, o assunto da política monetária ele é deixado, ele fica fora da pauta da política. E, infelizmente, vou lhe dizer, quando a maioria da esquerda, quando fala da taxa de juros, ela retrata o sistema bancário como se fosse uma sucursal do inferno. E se isso tem algum apelo político, isso é muito ruim para fazer a discussão do papel do sistema financeiro para o desenvolvimento econômico. Certo? Então, a gente precisa tratar disso com um pouco mais de seriedade, mas seriedade sem perder a orientação, sem dizer que nós temos que dar uma orientação para o sistema financeiro. Ele não é um ser que paira sobre as nossas cabeças. Né?
Então, eu acho que a gente tem que trazer... O grande desafio, Anderson, é como trazer esse assunto para o debate. Veja, você está falando do Davi Decast, o Davi Decast não está no IBGE, não, ele está no BNDES. Isso. Veja, o BNDES faz parte do sistema financeiro e tem feito um trabalho extraordinário. Eu diria assim que o BNDES tira leite de pedra. É uma instituição fundamental para dar uma orientação do sistema financeiro em direção ao desenvolvimento econômico, em direção a políticas de distribuição de renda, mas a gente precisa desenvolver outros mecanismos que deem mais controle social ao funcionamento do sistema financeiro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu troquei as bolas aqui, falei IBGE, mas não. Davi Decast passou para o concurso agora, está no BNDES, como bem lembrou. É isso, grande camarada. E a Maria Nildes, o professor, aquela pergunta da Maria Nildes, a quem serve o Banco Central? Sim. É isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A quem serve o Banco Central? Essa é uma pergunta difícil, e quando eu disse que a esquerda trata, às vezes, o sistema bancário como se fosse a sucursal do inferno, eu não quis desqualificar a pergunta dela, não. A pergunta dela é uma pergunta importante. Veja, o Banco Central ele faz um trabalho assim, muito valioso no país. Então, por exemplo, você vê que o Brasil é um país que está razoavelmente isolado de problemas de crise sistêmica. Nós temos um sistema financeiro razoavelmente seguro, isso não é pouco. Sistemas financeiros costumam ser muito instáveis. Você veja que mesmo na crise de 2008, bom, para mim foi ontem, mas para muita gente é só um registro num livro, a crise de 2008, o Brasil conseguiu passar por ela sem perder seu sistema financeiro. Não foi assim que aconteceu na Europa, não foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? A gente não teve que salvar os bancos de uma quebradeira, né? Isso graças ao trabalho do Banco Central. O Banco Central está fazendo um papel muito importante agora no esforço de regulação das fintechs, que tem um apoio político gigantesco dentro do Congresso Nacional para que não seja regulada. Então, há muitas coisas importantes que o Banco Central tem feito. O problema é a política monetária. A política monetária, em vez de dizer a quem serve, eu gostaria de colocar em outros termos. A nossa política monetária ela é danosa para o desenvolvimento econômico. A nossa política monetária, sob muitos aspectos, é antidemocrática, porque ela limita a capacidade de um governo eleito colocar o seu programa de governo em prática. É isso. Professor, mais mensagens chegando aqui. Primeiro, vou ler o comentário do Renato Cinco, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, que mandou a seguinte mensagem. Vou insistir que nossos economistas precisam incluir o colapso ambiental nas suas equações. Não haverá desenvolvimento, haverá colapso. Precisamos de autonomia por uma política de sobrevivência. Mensagem do Renato Cinco. Eu tenho uma pergunta aqui do Ulisses Silva, outro camarada que está sempre aqui acompanhando o nosso programa, um ouvinte, espectador ativo aqui do nosso Faixa Livre. Obrigado, viu, Ulisses, pela mensagem, pela pergunta, e questiona o seguinte: o Fed, Banco Central estadunidense, tem um duplo mandato que persegue meta de inflação e pleno emprego. Qual é a justificativa para os liberais, entre aspas, daqui só olharem a inflação? Pergunta do Ulisses Silva, professor. Bom, eu vou começar pelo Ulisses, depois falo sobre o meio ambiente, que acho que dá até um bom encaminhamento aqui. Ulisses, nós temos um problema, porque a independência do nosso banco ela é feita com base numa teoria econômica que é muito difícil de explicar agora, assim, em pouco tempo, mas ela é muito simples. É a ideia de que se o governo, ou melhor, se o Banco Central controla a inflação, todo o resto vai muito bem. Então, sob certo sentido, pouco importa, a teoria pouco importa qual é a taxa de juros, que a economia acaba se ajustando e vai muito bem, desde que você controle a inflação. Tá? Eu nunca vi um discurso mais antifinanceiro do que esse, no sentido de que as finanças elas têm um papel muito importante para ajudar a dar acesso às pessoas a bens de consumo, a adquirir sua casa própria, as empresas fazerem seus investimentos.
A menos que a taxa de juros e o custo dos financiamentos não tenham nenhuma influência sobre essas coisas, eu não sei como é possível fazer um discurso dessa natureza, sabe? É uma desqualificação do papel da moeda e do sistema financeiro para o funcionamento da economia. Pode parecer estranho o que eu estou te falando, mas é exatamente isso. Na concepção de quem defende o Banco Central autônomo, o único problema que pode acontecer com a gestão monetária é que ela seja um pouco esbanjadora e provoque inflação. Se não causar inflação, todo o resto se resolve. Isso é assim de uma tosquice inacreditável, mas essa tese vigorou. Ela é ganhadora. Ela é ganhadora. Veja, procure em algum lugar. Se você achar, você, por favor, me diga, porque eu vou ter que incorporar a minha reflexão, alguém que diga hoje um papel relevante do Banco Central para o desenvolvimento econômico. E aí eu gostaria de falar sobre o meio ambiente. Tá? Veja, o problema que a gente tem hoje, né? Qual é a questão do meio ambiente? A ciência está nos dizendo que o mundo está entrando em colapso. Na verdade, que nós já vamos, mesmo que a gente resolvesse todos os problemas agora, a gente vai ter que lidar já com a presença de eventos catastróficos. Então, seriam necessários que as cidades recebessem investimentos em resiliência para poder resistir a inundações, secas, incêndios. Né? O volume de investimento necessário, calculado pelo governo brasileiro no Brasil, está na casa mais ou menos de 800 bilhões de reais por ano por uma década. 800 bilhões é quase 1/3 de tudo que a gente investe hoje. Então, tudo que o Brasil investe hoje, a tudo que o Brasil faz de investimento hoje, você tem que adicionar 800 bilhões de reais. Me diga o seguinte, com juro básico de 15% ao ano, fazer investimentos em atividades têm grande incerteza, como as novas tecnologias sustentáveis. Você acredita que é possível envolver o sistema privado, que é quem controla grande parte do sistema econômico, nessa atividade? Eu acho meio difícil. O Banco Central não colabora em nada com esse esforço. Se o Banco Central colaborasse mantendo juros baixos, o problema ainda seria dificílimo. Com esta política monetária, a gente agrava um problema, digamos, de mercado e um problema natural com uma decisão política, de brecar esses investimentos. Então, assim, eu tenho para mim que é essa discussão que nós temos que começar a amadurecer. Essa discussão, para mim, ainda é um pouco difícil de ser feita, mesmo porque há poucos parceiros para a gente fazer esse debate. Porque quando você vai conversar com pessoas que entendem do sistema financeiro, que conhecem o dia a dia, que poderiam adicionar muito, essas pessoas, em geral, estão ganhas para essa ideia do Banco Central autônomo. Então, assim, a esquerda vai ter que fazer um esforço quase de desenvolver uma teoria sobre funcionamento de bancos centrais, se o objetivo é fazer o desenvolvimento, e agora, como o Renato Cinco, né, diz, desenvolvimento sustentável. Nós temos que colocar isso na nossa pauta, sem demonizar o sistema financeiro. Nós temos que trazê-lo para se transformar um aliado no desenvolvimento econômico. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, porque já estamos avançando aqui no horário, mas eu tenho uma última pergunta importante. No campo das alternativas, quais são os caminhos possíveis para a gente reduzir gradualmente ou estruturalmente essa dependência do juro alto como instrumento de política econômica? Então, olha, a primeira coisa, como eu estou te falando, a gente tem que começar a cobrar do Banco Central uma posição a favor do desenvolvimento e que o Banco Central dê certas explicações, coisas que muitos de nós fazemos. Eu estava, por causa do seu programa, eu fui revisitar os dados e observei o seguinte: as taxas de juros básicas do Brasil são, no mínimo, 10 pontos percentuais acima daquelas praticadas pelos países desenvolvidos e pela China. Então, enquanto eles estão com taxas de juros na casa de 3% e 4%, a gente está aqui com 15%. Alguém tem que explicar por que taxas de juros no Brasil tem que ser 10 pontos percentuais anualmente, né, maiores do que a desses países. Alguém tem que dar essa explicação. Alguém tem que cobrar do Banco Central o efeito disso sobre as transferências de renda.
Então, nós temos que começar a colocar esse tema na política. Vem aí uma campanha presidencial. A gente tem que colocar isso na mesa. E os nossos candidatos de esquerda têm que poder dizer alguma coisa, além de feche o Banco Central, destrua os banqueiros. A gente tem que dar um passo além. Não estou dizendo que a gente tem culpa nisso, não. Eu estou dizendo que nós vamos ter que fazer o esforço de ter uma formulação mais avançada. E por que a formulação... Desculpa, não ouvi. De fato, são absurdos. Assim, o Banco Central brasileiro, ele vive com números absurdos. Imagina, existe uma lógica quando se faz política econômica, que uma política econômica sempre implica algum custo. O Banco Central talvez seja o único lugar que faz política econômica sem custo. E agora nem custo político, porque o Banco Central é autônomo. Se o Banco Central fosse um órgão do governo Lula, eu, que votei no presidente Lula, poderia encher o saco, assim como os outros. Atualmente, o que se faz? Entendeu? O Banco Central o Banco Central autônomo, do ponto de vista da arquitetura jurídica, é um sucesso. Ele está, de fato, isolado do debate político democrático. Então, nós temos que trazer de volta. A gente tem que cobrar isso nas próximas eleições. E o que é que justifica, Antônio, esse debate sendo feito de uma maneira tão superficial por parte da esquerda como você traz aqui para a gente? Olha, eu acho o seguinte, a esquerda tem muitas preocupações, não é isso? A gente tem muitas preocupações, e esse assunto é um assunto que foi mantido à distância, pela sua própria natureza, não é de fato um assunto muito simples. Não é simples. Do jeito que eu estou falando aqui, alguém pode imaginar que eu esteja seguro de ter todas as respostas, muito pelo contrário. Eu penso que eu não consigo explicar por que isso aconteceu. Assim, certamente é o efeito da ideologia neoliberal que foi convencendo as pessoas de que assuntos econômicos, em geral, não são assuntos para serem debatidos na política, que são assuntos técnicos, quando, na verdade, é uma escolha política. Você veja, por exemplo, né, nós temos um problema no Brasil hoje que dificulta a nossa vida, que é o que acontece com a taxa de câmbio. Quando você tem desvalorização cambial, isso tem impacto sobre a inflação. O Banco Central usa um instrumento, que é a taxa de juros, para tentar atrair os dólares para o Brasil. Ora, mas será que não tem mais coisa aí? Será que não tem um problema no funcionamento do mercado de câmbio brasileiro que precisaria ser revisto? Será que a gente não tem, eu não gosto de usar essa expressão porque ela é muito banal, mas assim, liberdades excessivas? Será que a nossa legislação não favorece posições especulativas exageradas com câmbio? Será que não tem coisas aí a investigar? Sabe? Então, assim, nós vamos ter que fazer uma reflexão profunda sobre o funcionamento do sistema econômico. Se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, é o seguinte: não existe uma única economia, não existe um único funcionamento econômico, o funcionamento correto. A experiência internacional mostra que cada país vai arrumando a sua economia do seu jeito, em meio a tensões políticas, em meio às dificuldades concretas, mas há uma plasticidade muito grande, pode-se fazer coisas muito diferentes com a economia. Uma das razões pelas quais a China atrai tantos olhares é você observar que é uma economia que está funcionando muito bem e com uma forma de organização que eu diria assim, não deixa paralelo com, por exemplo, com a economia brasileira. Uhum. Tá? Então, a gente deve olhar para este exemplo não para copiá-lo, mas para dizer o seguinte: a nossa política monetária não é a melhor que pode ser feita. Ela é uma política monetária. Poderia ser outra, e o mundo não acabaria. É isso. Professor Antônio José Alves Júnior, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado pela sua participação, que a gente possa fazer outros diálogos mais breve aqui no nosso programa. É sempre bom ter a sua... Tá bom, Anderson. E da próxima vez você me avisa com um pouco de antecedência que eu vou pegar um bronzeado como você, vou botar uma luz mais camarada aqui para mim. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Antônio. Um abraço. Até a próxima.
Tchau. Conversamos aqui com Antônio José Alves Júnior, professor de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, aliás, Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e também conselheiro do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon RJ.